A Extravagância de Greenshaw, de Agatha Christie. Os dois homens contornaram a sebe. Bem, chegamos, Raymond West disse. É isto aí. Horace Blinder inspirou profunda e apreciadoramente. Mas que maravilha, meu caro! Ele exclamou. Sua voz se elevou num grito estridente de prazer estético e depois baixou de tonalidade para expressar uma estupefação respeitosa. É inacreditável, não existe uma das melhores peças da época. Achei que você gostaria. Raymond retrucou complacentemente. Gostar, meu caro? Orance não conseguiu se exprimir. Desafivelou a correia de sua câmera e dela se ocupou. Esta será uma das preciosidades da minha coleção? Falou alegremente. Você não acha que é bastante divertido ter uma coleção de monstruosidades? Tive esta ideia há 7 anos atrás, quando estava tomando banho. Encontrei minha última peça rara verdadeira no Campo Santo, em Gênova, mas acredito sinceramente que esta lhe seja superior. Como se chama? Não tenho a mínima ideia, Raymond respondeu. Será que tem um nome? Deve ter. A verdade é que por estas bandas só nos referimos a ela como a Extravagância de Greenshaw. É o nome do homem que a construiu? É, em 1860 ou 70 por aí. Na época só se falava nisso por aqui, jovem paupérrimo que obtivera enorme prosperidade. A opinião das pessoas da cidade se divide quanto ao motivo que o levou a construir esta casa. Tanto pode ter sido simplesmente por possuir dinheiro em demasia ou com o intuito de impressionar seus credores. Neste último caso, não surtiu efeito. Foi à falência ou andou por pouco. Daí o nome, a Extravagância de Greenshaw. A câmera de Orance deu um estalido. Pronto, disse com satisfação. Lembre-me de lhe mostrar o número 310 da minha coleção. Uma incrível moldura de lareira feita de mármore no estilo italiano. E, olhando para a casa, continuou. Não posso imaginar como o Sr. Greenshaw idealizou tudo isto. De certa maneira, é bastante óbvio, disse Raymond. Depois, por azar, parece ter viajado pelo Oriente. A influência do Taj Mahal é nítida. Gosto bastante da ala em estilo mourisco e dos vestígios de palácio veneziano. É de se admirar que ele tenha conseguido um arquiteto para executar estas ideias. Raymond deu de ombros. Penso que não houve dificuldade quanto a isto, ele disse. Provavelmente o arquiteto se aposentou com uma boa renda enquanto o pobre Greenshaw faliu. Poderíamos dar uma olhadela do outro lado? Perguntou Horace. Ou é proibido? Lógico que é proibido, disse Raymond. Mas não acredito que isto tenha qualquer importância. Virou-se em direção à esquina da casa e Orance saltitou atrás dele. Mas quem mora aqui, órfãos ou turistas? Não pode ser uma escola, pois não há local para recreação, nem tampouco sinais daquela eficiência enérgica. Um dos Greenshaw ainda mora aqui, disse Raymond por sobre os ombros. A casa propriamente dita não se perdeu com a falência. O filho do velho Greenshaw a herdou. Ele era um tanto quanto pão duro e morava aqui num cantinho da casa. Jamais gastou um centavo. Provavelmente nunca teve um níquel para gastar. Sua filha mora aqui agora. Uma velha dama muito excêntrica. À medida que falava,
Raymond se congratulava por ter lembrado da extravagância de Grimshaw, com o intuito de distrair o seu hóspede. Estes críticos literários sempre declaravam ter muita vontade de passar um fim de semana no campo e, comumente, achavam a vida campestre extremamente monótona quando dela desfrutavam. Amanhã haveria os jornais de domingo e, por hoje, Raymond West se felicitava por ter sugerido uma visita à extravagância de Grimshaw, o que enriqueceria a coleção de monstruosidades bastante conhecida de Horace Blinder. Deram a volta na esquina da casa e se depararam com um gramado abandonado. Em um canto deste havia um grande jardim pedregoso artificial, e, se inclinando sobre ele, uma figura cuja visão fez com que Horace excitadamente agarrasse o braço de Raymond. "Meu caro!" exclamou. "Você está vendo o que ela está usando? Um vestido estampado de ramos de flores? Exatamente como uma empregada doméstica quando as havia. Uma das minhas mais gratas recordações de menino é a de ter passado uns tempos numa casa de campo onde uma empregada de verdade me acordava de manhãzinha, usando um vestido estampado que fazia um barulhinho característico e uma touca. Sim, meu jovem, uma touca de verdade, musselina com fitas. Não, talvez fosse a copeira que usasse as fitas. Bem, de qualquer maneira, era uma empregada de verdade e entrava no quarto carregando uma enorme vasilha de latão cheia de água quente. Que dia extraordinário estamos tendo hoje! A figura de vestido estampado se endireitou e se virou para eles com uma colher de pedreiro na mão. Era uma figura bastante surpreendente. Mechas despenteadas de um cinza ferroso lhe caíam por sobre os ombros e um chapéu de palha muito parecido com os usados pelos cavalos na Itália enterrado em sua cabeça. O vestido estampado que usava ia quase até os tornozelos. Olhos argutos, num rosto não muito limpo e de pele ressecada, examinaram os dois avaliadoramente. "Peço-lhe desculpas pela invasão, senhorita Grimshaw", Raymond West disse enquanto se encaminhava em sua direção. "Mas o Sr. Blinder, que está passando uns dias comigo..." Horace fez uma mesura e tirou o chapéu. "Tem grande interesse em... bem, história antiga e... bem, construções requintadas." Raymond West se expressou com a facilidade de um escritor famoso que sabe que é uma celebridade e que pode se atrever a fazer coisas que as outras pessoas não se atreveriam. A senhorita Grimshaw ergueu os olhos às suas costas para a exuberante casa espalhada pelo terreno. "É realmente uma bela casa", disse com admiração. "Meu avô a construiu antes de eu ter nascido, é claro. Dizem que o desejo dele era espantar os moradores daqui." "Acredito piamente que ele o surpreendeu bastante, senhora", Horace Blyden comentou. "O Sr. Blinder é um crítico literário de renome", disse Raymond West. Evidentemente, a Sra. Grimshaw não sentiu o menor respeito pelos críticos literários, pois não teve nenhuma reação. "Considero-a", disse a senhorita Grimshaw, referindo-se à casa, "como um monumento à genialidade de meu avô. Uns bobalhões vêm aqui e me perguntam por que não a vendo e vou morar num apartamento. O que eu faria num apartamento? Aqui é o meu lar e é aqui que eu moro", disse a senhorita Grimshaw. "Éramos 3 e Laura se casou com o cura. Papai se negou a lhe dar o dinheiro, alegando que os curas não eram mundanos. Ela morreu ao dar à luz e o bebê morreu também. Nietzsche fugiu com um professor de equitação e papai naturalmente a deserdou. Sujeito bonito, o Harry Fletcher, mas não prestava. Não pense que Nietzsche foi feliz com ele. De qualquer modo, ela viveu pouco, tiveram um filho e... de vez em quando ele me escreve, mas é lógico que ele não é um Grimshaw. Sou a última dos Grimshaws." Endireitou os ombros com um certo orgulho e ajustou outra vez a posição de seu chapéu de palha.
Depois, se virando, disse rispidamente: Sim, senhora Creswell. O que deseja? Perto deles, vinda da casa, se viu uma mulher que, se comparada à senhorita Grimshaw, era ridiculamente diferente. A senhora Creswell tinha os cabelos azulados, maravilhosamente penteados para cima, formando cachos e rolos meticulosos. Era como se ela tivesse se penteado para ir a um baile de carnaval fantasiada de marquesa francesa. O resto desta mulher de meia-idade vestia o que deveria ter sido um vestido de seda farfalhante, mas que na realidade era feito de rayon preto dos mais brilhantes. Embora não fosse corpulenta, tinha seios grandes e espetaculares. Quando falava, sua voz era inesperadamente grave. Sua dicção era apurada. Uma pequena hesitação na pronúncia de palavras começadas por H e a enunciação destas dotadas de aspiração exagerada nos levava a suspeitar que há muito tempo, quando ainda jovem, tivera tendência a não pronunciá-la. O peixe, madame, disse a senhora Creswell. O bacalhau. Ainda não foi entregue? Pedi a Alfred para ir buscar, mas ele se nega. De repente, a senhorita Grimshaw deu uma gargalhada semelhante a um cacarejo. Ele se recusa, é? Alfred, madame, não tem sido muito prestativo? A senhorita Grimshaw levou os 2 dedos sujos de terra à boca e repentinamente deu um assovio agudo. Em seguida berrou. Alfred, venha aqui! Em resposta ao seu chamado, um jovem contornou a esquina da casa com uma pá na mão. Seu rosto era bonito e atrevido, e enquanto se aproximava, sem sombra de dúvidas, lançava à senhorita Grimshaw olhares rancorosos. Chamou-me, madame? Ele disse. Sim, Alfred. Disseram-me que você se recusou a ir buscar o peixe? O que você me diz, hein? Alfred respondeu rudemente. Irei se a senhora quer, madame. É só dizer. Realmente eu quero. Preciso dele para o jantar. Tá bem, já vou. Deu uma rápida olhada insolente em direção à senhorita Creswell, que corou e resmungou. Pensando bem, disse a senhorita Grimshaw, estamos exatamente precisando de alguns desconhecidos, não é, senhora Creswell? A senhora Creswell não respondeu. Desculpe, madame? Para aquilo que você já sabe muito bem o que é, disse a senhorita Grimshaw, balançando a cabeça. O beneficiário de um testamento não pode testemunhá-lo, não é? Perguntou a Raymond West. 100% certo, disse Raymond. Conheço as leis suficientemente bem para saber isto, disse a senhorita Grimshaw. E os senhores são homens de prestígio. Jogou a pá de pedreiro dentro da cesta de jardinagem. Importariam-se de vir comigo até a minha biblioteca? Com prazer, Horace respondeu prontamente. Mostrou-lhes o caminho através de portas envidraçadas e de uma sala de estar dourada, cujas paredes estavam recobertas por um brocado desbotado e cujos móveis estavam protegidos da poeira por capas. Depois atravessou um grande vestíbulo sombrio, subiu a escada e entrou num quarto no 2º andar. A biblioteca de meu avô, ela explicou. Horace examinou a sala com grande prazer. De seu ponto de vista, era um aposento repleto de monstruosidades. Cabeças de esfinges podiam ser vistas nos mais esdrúxulos móveis. Havia um bronze imenso representado. Assim ele acreditava. Paulo e Virgínia, e um relógio de bronze enorme com motivos clássicos. Sentiu uma vontade tremenda de fotografá-los. Uma bela coleção de livros, disse a senhorita Grimshaw. Raymond já os estava examinando. Uma rápida olhada o convenceu de que não somente os livros eram de pouco valor, como também o fato de que jamais tinham sido lidos.
Eram coleções de clássicos lindamente encadernados, comumente vendidas há 90 anos atrás para compor bibliotecas de cavalheiros. Alguns romances de um período mais antigo tinham sido incluídos. Todavia, demonstravam poucos sinais de terem sido lidos. A senhorita Grimshaw estava mexendo nas gavetas de uma grande escrivaninha. Finalmente, tirou de uma das gavetas um documento apergaminhado. Meu testamento, explicou. Tenho que deixar meu dinheiro para alguém. Foi o que me disseram. Se eu morrer sem fazer creio que aquele filho do vendedor de cavalos fica com tudo. Sujeito bonito, Harry Fletcher, mas um bom velhaco. Não vejo por que seu filho deveria herdar. Não. Continuou como se estivesse respondendo a alguma inaudível objeção. Já me decidi. Vou deixar tudo para Creswell. Sua governanta? É. Já expliquei tudo para ela. Faço um testamento, deixando tudo que tenho para ela e não preciso então lhe pagar ordenado algum. Com isso, economizo um bocado agora e a mantenho em rédea curta. Não pode se despedir e ir embora de um momento para outro. Muito metido à besta e tudo mais, não é? Seu pai, porém, era apenas um bombeiro hidráulico de segunda categoria. Não vejo por que ela se tem em tão alta conta. Ao mesmo tempo em que falava, a senhorita Grimshaw desdobrava o documento. Pegou uma pena, a molhou no tinteiro e assinou. Catherine Dorothy Grimshaw. Pronto, ela disse. Os senhores me viram assinado. Agora os dois assinam e, com isto, o documento é legal. Entregou a pena a Raymond West. Ele hesitou um momento, sentindo uma inexplicável repulsa em relação ao que lhe era pedido. Então, rapidamente escreveu seu tão conhecido autógrafo que lhe havia sido solicitado por carta naquela manhã, por nada menos que 6 pessoas diferentes. Entregou a caneta a Orance, que acrescentou sua própria assinatura miúda. Acabou. Moveu-se por entre as estantes de livros, parou e ficou a olhá-las de maneira insegura, e então abriu uma porta de vidro, apanhou um livro, enfiando o documento por entre suas folhas. Tenho meus próprios lugares para guardar as coisas, ela disse. O segredo de Lady Audley, observou Raymond West, lendo o título do livro enquanto ela o repunha no lugar. A senhorita Grimshaw deu outra de suas risadas cacarejantes. Foi um best-seller na época, ela comentou. Bem diferente dos seus livros, não? Deu uma repentina cotovelada amigável nas costelas de Raymond. Este ficou bastante surpreso ao perceber que ela tinha conhecimento de que ele escrevesse livros. Embora o seu fosse um nome dos bons em literatura, ele dificilmente poderia ser considerado um autor de um best-seller. Apesar de ter suavizado sua maneira de escrever à medida que ficava mais velho, seus livros tratam avidamente dos aspectos mais sórdidos da vida. Será, Orance perguntou esbaforidamente, que eu posso, pelo menos, tirar uma fotografia do relógio? Lógico, disse a senhorita Grimshaw. Acredito que tenha vindo da exposição de Paris. Com toda certeza, disse Orance, e bateu a foto. Este quarto não tem sido muito usado desde que meu avô morreu, disse a senhorita Grimshaw. Esta escrivaninha está cheia de seus velhos diários. Creio que são interessantes. Meus olhos, cansados, não me permitem lê-los. Gostaria de vê-los publicados, mas penso que isso daria muito trabalho. A senhorita poderia empregar alguém para se desincumbir de tal tarefa, disse Raymond West. É verdade? Acho que é uma boa ideia. Vou pensar nisto. Raymond West espiou seu relógio.
Não devemos mais abusar de sua bondade, disse ele. Oh, foi um prazer, disse a senhorita Grimshaw graciosamente. Pensei que o senhor fosse um policial quando o pressenti virando a esquina da casa. Por que um policial? Quis saber Orans, que nunca tinha vergonha de fazer perguntas. A senhorita Grimshaw reagiu estranhamente. Se você quiser saber as horas, pergunte a um policial. Ela cantarolou e, com este exemplo de humor vitoriano, ela cutucou Orans pelas costelas e riu às gargalhadas. Foi uma tarde maravilhosa, suspirou Orans quando voltaram para casa. Não resta dúvida que aquela casa tem de tudo. A única coisa que está faltando naquela biblioteca é um corpo. Aquelas velhas histórias de detetive sobre um crime na biblioteca. Exatamente o tipo de biblioteca que os escritores têm em mente, tenho certeza. Se você quiser falar sobre assassinato, disse Raymond, deve conversar com minha tia Jane. Tia Jane? Quer dizer Miss Murple? Orans se sentiu um tanto perplexo. Aquela velhinha encantadora que tão bem representava uma época já passada e a quem tinha sido apresentado na noite anterior, seria a última pessoa do mundo a ser lembrada quando se pensava em assassinatos. Ela mesma, disse Raymond. É uma de suas especialidades. Mas, meu caro, que coisa esquisita. O que você quer dizer com isso? Exatamente isto, disse Raymond. Vou explicar melhor. Alguns cometem assassinatos, outros neles se envolvem, enquanto que outros os têm literalmente atirados em seus braços. Minha tia Jane pertence a este terceiro grupo. Você está brincando? Nem um pouquinho. Pode perguntar ao último comissário da Scotland Yard, vários chefes de polícia e a um par de detetives dedicados do Departamento de Investigação Criminal. Orans comentou com prazer que coisas surpreendentes estavam sempre acontecendo. À mesa, enquanto tomavam chá com Joan West, a esposa de Raymond, Louise Oxley, a sobrinha de Joan, e a idosa Miss Murple, os dois fizeram um relato dos últimos acontecimentos, contando em detalhes tudo o que a senhorita Grimshaw lhes dissera. Sinceramente acredito, disse Orans, que há alguma coisa um tanto ou quanto sinistra naquela história toda. Aquela criatura que nos lembra a duquesa, a governanta. Quem sabe uma pitada de arsênico no chá, agora que ela já sabe que sua patroa fez um testamento em seu favor? O que a senhora acha, tia Jane? Disse Raymond. Será que vai haver um assassinato ou não? O que a senhora acha? Penso, disse Miss Murple, enrolando um novelo de lã com um ar bastante severo, que você não deveria brincar tanto quanto você brinca com estas coisas, Raymond. Realmente, arsênico é uma possibilidade bem viável. É tão fácil de se comprar. Provavelmente, neste momento, deve haver um pouco no galpão de ferramentas e utensílios em forma de fungicida. Ora, francamente, minha querida, disse Joan West carinhosamente, isto não seria excessivamente óbvio? Fazer um testamento, isto eu compreendo, disse Raymond. Contudo, não creio que a pobre mulher tenha algo a deixar a não ser aquela casa, um verdadeiro elefante branco. E quem é que irá querer comprar aquilo? Talvez uma companhia cinematográfica, um hotel ou uma instituição? Aparteou Orans. Ah, comprariam por uma bagatela? Disse Raymond. Contudo, Miss Murple discordou. Sabe, meu caro Raymond, não posso de modo algum concordar com esta sua opinião. Quero dizer, a respeito do dinheiro. O avô era, evidentemente, uma dessas pessoas que gastam dinheiro em demasia por terem facilidade em ganhá-lo, mas que não conseguem economizar.
Pode ter ficado em situação financeira precária, como você nos contou, mas dificilmente deve ter ido à falência. Caso isto tivesse acontecido, seu filho não teria herdado a casa. Bem, como sempre acontece, o filho tinha uma personalidade totalmente diferente da do pai. Era um unha de fome, um homem que economizava cada centavo. Arrisco-me a dizer que durante a sua vida ele provavelmente juntou uma boa quantia. Neste aspecto, parece que a senhorita Grimshaw saiu a ele. Isto é, ela não gosta de gastar dinheiro. E acho muito possível que ela tenha escondido uma quantia bem substancial. Neste caso, disse Joan West, eu me pergunto, que tal Lou? Olharam para Lou, que estava silenciosamente sentada ao pé da lareira. Lou era a sobrinha de Joan. Como ela própria dizia, seu casamento tinha degringolado, deixando-a com 2 filhinhos e dinheiro que mal dava para sustentá-los. Isto é, disse Joan, se esta tal senhorita Grimshaw realmente deseja que alguém examine os diários e prepare um livro para ser publicado, é uma ideia, disse Raymond. Lou falou em voz baixa. É o tipo de trabalho que eu poderia fazer, e penso que teria prazer em fazê-lo. Vou escrever para ela, Raymond disse. Gostaria de saber, retrucou Miss Murple pensativamente, o que a velha senhora quis dizer ao se referir a um policial. Ora, isso foi somente uma piada? Lembra-me, disse Miss Murple sacudindo a cabeça vigorosamente. Sim, lembra-me muito o Sr. Naismith. Quem foi o Sr. Naismith? Perguntou Raymond, cheio de curiosidade. Dedicava-se à apicultura, disse Miss Murple. E era muito bom em resolver os acrósticos dos jornais dominicais. Gostava de dar impressões erradas às pessoas só de farra. Mas algumas vezes esta sua atitude criou problemas. Todos ficaram quietos por uns instantes, pensando no Sr. Naismith. Mas como não parecia haver qualquer semelhança entre ele e a senhorita Grimshaw, chegaram à conclusão de que a querida tia Jane talvez estivesse um pouco desligada por causa de sua idade. Horace Blinder voltou para Londres sem acrescentar nada à sua coleção. E Raymond West escreveu para a senhorita Grimshaw, lhe comunicando que conhecia uma senhorita Louise Oxley, que teria competência para escrever o livro baseado nos diários de seu avô. Dias depois chega uma carta manuscrita com caligrafia antiga e traços tão finos que pareciam ter sido feitos por uma aranha. A senhorita Grimshaw se declarava ansiosa em assegurar os serviços da senhorita Oxley e marcava uma data para que esta fosse vê-la. Lou compareceu pontualmente e chegaram ambas a um acordo bastante generoso. Louise começou a trabalhar no dia seguinte. Estou muitíssimo grata, disse ela a Raymond. Vai dar tudo maravilhosamente certo. Levo as crianças para a escola, vou para a extravagância de Grimshaw e, ao voltar para casa, apanho as crianças. Tudo aquilo é extraordinário. É preciso ver aquela mulher para se acreditar que ela realmente existe. Quando seu primeiro dia de trabalho terminou, Lou foi à casa de Raymond para lhe contar tudo o que acontecera. Praticamente não vi a governanta, ela contou. Apareceu às 11h30 para me trazer café e biscoitos. Seus lábios contraídos de maneira afetada mal se abriram para falar comigo. Acho que ela é totalmente contrária à minha presença. E prosseguiu. Parece existir uma rixa entre ela e o jardineiro Alfred. Ele é um jovem das vizinhanças e bastante preguiçoso. Pelo menos esta é a minha impressão.
Ele e a governanta não se falam, a senhorita Grimshaw me explicou com muita dignidade. Sempre houve inimizade entre o pessoal do jardim e o da casa. Isto já acontecia quando meu avô era vivo, e naquela ocasião tínhamos 3 homens e um menino trabalhando no jardim, e 8 empregadas domésticas, e os atritos eram constantes. No dia seguinte, Lou voltou com notícias frescas. Imaginem só, ela disse. Hoje me pediram para telefonar para o sobrinho. O sobrinho da senhorita Grimshaw? Ele mesmo. Parece que ele é um ator que trabalha numa companhia que está fazendo uma temporada de verão em Borja-on-Sea. Telefonei para o teatro e deixei um recado convidando para vir almoçar amanhã. É realmente engraçado. A velhinha não queria que a governanta soubesse. Acho que a senhorita Creswell fez alguma coisa que a aborreceu. Não perca amanhã o próximo capítulo desta novela emocionante, murmurou Raymond. É, exatamente iguaizinhos a uma novela, não é? Reconciliação com o sobrinho. Os laços de família são mais fortes. Vai fazer outro testamento e destruir o anterior. Tia Jane, a senhora está com uma cara muito séria. Verdade, meu querido? Você ouviu alguma coisa sobre o policial? Louise ficou perplexo. Não sei de policial nenhum. Aquela observação dela, minha querida, disse Miss Marple, deve ter algum significado. No dia seguinte, Lou chegou ao trabalho toda animada. Entrou pela porta da frente, que, como todas as portas e janelas da casa, estavam sempre abertas. A senhorita Grimshaw dava a impressão de não temer ladrões e, provavelmente, tinha razão de não temê-los, pois a maioria das coisas pesava toneladas e não renderia nada. Lou passara por Alfred enquanto se dirigia à casa. Quando o viu, ele estava encostado a uma árvore fumando um cigarro, mas assim que ele a percebeu, pegou uma vassoura e começou diligentemente a varrer as folhas. Um jovem preguiçoso, mas de boa aparência, ela pensou. Ao atravessar o vestíbulo em direção às escadas que levavam à biblioteca, deu uma espiada no quadro de Nathaniel Grimshaw, que por cima da lareira dava a impressão de tudo controlar. O quadro o retratava no auge de uma prosperidade vitoriana. Sentado numa cadeira de braços, mãos pousadas na corrente de ouro tipo Príncipe Alberto, que passava por cima de seu amplo estômago. Ao levantar os olhos para seu rosto de mandíbulas fortes, sobrancelhas cerradas e vasto bigode, lhe ocorreu a ideia que Nathaniel Grimshaw deveria ter sido mesmo muito bonito quando jovem. Talvez um pouco parecido com Alfred. Encaminhou-se para a biblioteca no segundo andar, fechou a porta atrás de si, abriu a máquina de escrever e retirou os diários da gaveta lateral da escrivaninha. Olhando pela janela, vislumbrou a senhorita Grimshaw lá embaixo, usando um vestido estampado de cor de burro quando foge, curvada sobre seu canteiro, removendo laboriosamente todas as ervas daninhas. Havia chovido durante 2 dias e elas haviam crescido rapidamente. Lou, jovem criada na cidade, resolveu que se algum dia ela tivesse um jardim, este nunca seria do tipo que exigisse que as ervas daninhas fossem tiradas manualmente. Só então começou a trabalhar. Quando a senhorita Creswell entrou na biblioteca às 11h30 trazendo o café, se percebia facilmente que estava de muito mau humor. Pousou com violência a bandeja na mesa e comentou para quem quisesse ouvir. Temos um convidado para o almoço e não temos nada em casa? Gostaria de saber o que eu posso fazer? E nem sequer sinal de Alfred. Ele estava varrendo a entrada quando eu cheguei, Lou falou, tentando ajudar. Provavelmente, pois é um trabalho fácil. A senhora Creswell saiu da sala como um vendaval, batendo a porta.
Lu sorriu maliciosamente. Estava imaginando como seria o sobrinho. Terminou o café e recomeçou a trabalhar. O que estava fazendo era tão absorvente que as horas passaram rapidamente. Quando começara a escrever seu diário, Nathaniel Grimshaw tinha se deixado levar pelas delícias da franqueza. Ao datilografar um trecho relativo aos encantos pessoais de uma empregada de um botequim na cidade mais próxima, Lu refletia sobre o fato de que seria necessário reescrever quase tudo. Foi quando se entretinha com este pensamento que se assustou com um grito vindo do jardim. Logo abaixo de sua janela, viu a senhorita Grimshaw cambalear em direção à casa. Suas mãos lhe apertavam o peito, e por entre elas se viu uma haste emplumada, que Lu, estupefata, reconheceu ser a haste de uma flecha. A cabeça da senhorita Grimshaw, com seu velho chapéu de palha, tombou por sobre seu peito. Chamou por Lu com a voz enfraquecida. Atirou! Ele me acertou com uma flecha! Peça socorro! Lu correu para a porta. Virou a maçaneta, porém a porta não se abriu. Lu levou alguns momentos forçando a porta antes que percebesse que a haviam trancado. Correu de volta para a janela e gritou. Estou trancada! A senhorita Grimshaw, oscilando de costas para Lu, apelava para a governanta que se encontrava numa janela um pouco mais distante. Telefone, polícia! Telefone! Então, cambaleando de um lado para outro, como um bêbado, a senhorita Grimshaw desapareceu do campo de visão de Lu, ao penetrar na sala de visitas do andar térreo. Pouco depois, Lu ouviu um estrondo de porcelana quebrada, uma queda violenta e, em seguida, silêncio. Sua imaginação reconstituiu a cena. A senhorita Grimshaw deveria ter cegamente ido de encontro a uma mesinha, onde estava colocado um serviço de chá de Sèvres. Desesperadamente, Lu esmurrou a porta da biblioteca, chamando e berrando. Não havia trepadeira ou cano de escoamento do lado de fora que ela pudesse usar para descer. Exausta de tanto esmurrar a porta, Lu voltou à janela. A cabeça da governanta lá de longe, da janela da sala de estar, podia ser vista. Venha me soltar, senhora Oxley. Estou trancada. Eu também? Ai, meu Deus, isso é horrível, não? Já telefonei à polícia, há uma extensão nesta sala, mas... Senhora Oxley, não posso entender porque estamos trancados. Nem sequer ouvi barulho de chaves, a senhora ouviu? Não, nadinha. Ai, meu Deus, o que vamos fazer? Talvez Alfred pudesse nos ouvir? Lu gritou o mais alto possível. Alfred! Alfred! Vai ver, ele foi almoçar? Que horas são? Lu olhou para seu relógio de pulso. 12h25. Ele tem ordens para ir almoçar ao 12h30, mas sai de mansinho antes da hora sempre que pode. A senhora acha... Lu queria perguntar, acha que está morta? Mas as palavras não lhe saíam. Não havia nada a fazer a não ser esperar. Sentou-se no parapeito da janela. Pareceu-lhe que uma eternidade havia se passado quando viu o feio capacete de um policial se aproximar da casa. Debruçou-se para fora da janela e olhou para cima, protegendo os olhos com a mão. — O que está se passando? Ele perguntou. De duas respectivas janelas, Lu e a senhora Creswell despejaram nervosamente uma torrente de informações. O policial tirou um lápis e um bloco de um bolso. — As senhoras correram para cima e se trancaram? Como se chama, por favor? — Alguém nos trancou. Venha nos tirar daqui. O policial respondeu desaprovadoramente. — Tudo a seu tempo.
e desapareceu pela porta envidraçada do andar de baixo. Mais uma vez, o tempo parecia não passar. Lou ouviu o barulho de um carro chegando e depois do que lhe pareceu 1 hora, mas na realidade haviam se passado somente 3 minutos. Primeiro a Sra. Creswell e depois Lou foram soltas por um sargento de polícia, mais ativo que o outro policial. Senhorita Grishaw? A voz de Louise vacilou. O que... O que aconteceu? O sargento pigarreou. Sinto ter de lhe informar, madame, disse ele. O que já contei à senhorita Creswell. A senhorita Grishaw está morta. Assassinada, disse a senhorita Creswell. É isto aí. Assassinato. Em dúvida, o sargento disse. Poderia ter sido um acidente, algum menino da redondeza brincando com seu arco e flecha. Ouviu-se outra vez o barulho de um carro chegando. O sargento explicou. Deve ser o médico legista. E dirigiu-se às escadas. Contudo, não era o médico. Quando Lou e a senhorita Creswell estavam descendo as escadas, um jovem entrou hesitantemente e parou olhando a seu redor com um ar perplexo. Em seguida, falando com uma voz agradável que de algum modo soou familiar para Lou, talvez por lembrar a voz da senhorita Grishaw, perguntou. Com licença, bem, é aqui que mora a senhorita Grishaw? Por favor, pode me dizer o seu nome? Disse o sargento, se encaminhando em sua direção. Fletcher, respondeu o jovem. Ned Fletcher. Aliás, sou sobrinho da senhorita Grishaw. Verdade, senhor? Bem, sinto muito, mas... Aconteceu alguma coisa? Perguntou Ned Fletcher. Houve um acidente. Sua tia foi atingida por uma flecha que penetrou em sua jugular. A senhorita Creswell interveio histericamente e sem sua afetação normal. Sua tia foi assassinada? Foi isto que aconteceu. Sua tia foi assassinada. O inspetor Welch puxou a cadeira para mais perto da mesa e deixou que seu olhar vagasse de uma para outra das 4 pessoas que estavam na sala. Era a tarde do mesmo dia. Tinha vindo à casa dos Westes para interrogar Lou outra vez. A senhora tem certeza que foram exatamente estas palavras? Atirou? Ele me acertou com uma flecha, peça socorro? Lou balançou a cabeça, confirmando. E que horas eram? Olhei para o relógio 1 ou 2 minutos mais tarde. Eram, então, 12h25. Seu relógio funciona bem? Também olhei para o relógio de parede. Lou não deixou dúvidas quanto à sua exatidão. O inspetor se dirigiu a Raymond West. Parece que, há cerca de 1 semana atrás, o senhor e o Sr. Horace Blinder foram testemunhas do testamento da senhorita Grishaw. Concisamente, Raymond relatou os acontecimentos da visita que ele e Horace Blinder tinham feito à extravagância de Grishaw. Seu depoimento pode ser muito importante, disse Welch. A senhorita Grishaw claramente lhe disse, não foi? Que estava fazendo um testamento em favor da senhora Creswell à governanta. E que não esteve lhe pagando ordenado algum face às perspectivas que a senhora Grishaw tinha em lucrar com a morte dela? Foi o que ela me disse. O senhor poderia afirmar que a senhora Creswell estava inteiramente a par destes fatos? Eu diria que não resta a menor dúvida. A senhorita Grishaw comentou em minha presença da impossibilidade do beneficiário ser testemunha. E a senhorita Creswell, sem sombra de dúvidas,
entendeu as implicações do que a senhorita Grimshaw dissera. A própria senhorita Grimshaw se referiu ao fato de que havia chegado a um acordo com a senhorita Creswell, donde se conclui que a senhorita Creswell tinha razão para acreditar que ela era a parte interessada. Em seu caso, o motivo é bastante evidente e ouso dizer que ela seria a principal suspeita se não fosse pelo fato de se encontrar, tanto quanto a senhora Oxley, inegavelmente prisioneira em seu quarto. Há também o fato de que a senhorita Grimshaw disse explicitamente que um homem atirara nela. Não há a menor dúvida de que alguém a tivesse trancado em seu quarto? Claro que não. O sargento Cayley a soltou. A porta tem uma fechadura grande e antiquada e a chave também é grande e antiga. A chave estava na fechadura e não havia a menor possibilidade de ter sido virada pelo lado de dentro ou que tivesse havido qualquer truque desse tipo. Não, o senhor pode acreditar 100% no fato de que trancaram a senhorita Creswell no quarto e que ela não podia sair. Além disso, não havia nem arcos e nem flechas em seu quarto e a senhorita Grimshaw não poderia ter sido atingida desta janela, não havia ângulo. Não, a senhora Creswell pode ser excluída. Fez uma pequena pausa e depois prosseguiu. O senhor acha que a senhorita Grimshaw era dada a pregar peças? Miss Murple, de seu canto, o olhou como quem já viu tudo. Então, afinal de contas, a senhorita Creswell não era a beneficiária, não é? Perguntou Miss Murple. O inspetor olhou para ela bastante atônito. Esta sua suposição é muito arguta, madame, ele disse. Não, a senhora Creswell não era a beneficiária. Igualzinho ao Sr. Naismith, disse Miss Murple balançando a cabeça. A senhorita Grimshaw disse para a senhorita Creswell que iria lhe deixar tudo e, com isto, deixou de lhe pagar o ordenado. E então deixou seu dinheiro para uma outra pessoa. Não é de se admirar que tenha dado uma risadinha de contentamento quando guardou o testamento entre as folhas de O Segredo de Lady Audley. Felizmente, a senhora Oxley pôde nos contar tudo a respeito do testamento e também nos dizer onde havia sido guardado, disse o inspetor. Caso contrário, perderíamos um tempo enorme procurando. Um senso de humor vitoriano, murmurou Raymond West. E então ela, afinal, legou todo o seu dinheiro para o sobrinho? Disse Lou. O inspetor sacudiu a cabeça negativamente. Não, ele disse. Ela não deixou nada a Ned Fletcher. Comenta-se por aí, e naturalmente sou um estranho e somente sei dos mexericos em segunda mão, mas parece que outrora tanto a senhorita Grimshaw como a irmã estavam interessadas no jovem e bonito professor de equitação e que a irmã o conquistou. Não, ela não deixou nada para o sobrinho. O inspetor fez uma pausa e esfregou o queixo. Deixou tudo para o Alfred, ele disse. Alfred? O jardineiro? Joan perguntou inteiramente surpresa. É, Sra. West. Alfred Pollock. Mas por quê? Exclamou Lu. Miss Murple tossiu e falou num sussurro. Embora eu possa estar enganada, acredito que deva ter havido o que costumamos chamar de razões familiares. De uma certa maneira, concordou o inspetor. Parece que é de conhecimento geral no povoado que Thomas Pollock, o avô de Alfred, era um dos filhos ilegítimos do Sr. Grimshaw. Lógico,
gritou Lu. A semelhança! Lembrou-se de que, após ter passado por Alfred ao se dirigir à casa, havia olhado para o retrato do velho Grimshaw. Suponho que Disse Miss Marple. ela pensara que Alfred Pollock poderia se orgulhar da casa. Poderia até querer morar nela, enquanto que seu sobrinho não ia querer nada com a casa e, assim que possível, a venderia. Ele é um ator, não é? Em que peça está trabalhando agora? Somente uma senhora idosa se desviaria tanto do assunto, pensou o inspetor Welch, embora respondesse educadamente. Creio, madame, que estão fazendo uma temporada dedicada às peças de Sir James M. Barrie. Barry. Ecoou Miss Marple pensativamente. O que toda mulher sabe, disse o inspetor e ficou corado. É o nome da peça, acrescentou rapidamente. Não sou muito de ir ao teatro, continuou. Mas a patroa foi vê-la semana passada e ela disse que está muito bem encenada. Barry escreveu algumas peças muito encantadoras, Disse Miss Marple. Devo confessar, entretanto, que quando fui com um velho amigo meu, General Easterly, ver a peça A Pequena Maria, de Barry, Abanou a cabeça num gesto triste. nenhum de nós sabia para onde olhar. O inspetor, por desconhecer a peça, a Pequena Maria, ficou totalmente confuso. Miss Marple explicou. Quando eu era jovem, inspetor, ninguém jamais mencionava a palavra estômago. O inspetor dava a impressão de estar desorientado. Miss Marple começou a pronunciar títulos de peças à meia voz. O admirável Crichton, muito sagaz. Mary Rose, uma peça deliciosa. Lembro-me que chorei. Já a Rua da Nobreza, não gostei tanto. Depois levaram um beijo para a Cinderela. Oh, é claro. O inspetor Welch não tinha tempo a perder discutindo peças teatrais. Voltou ao assunto em pauta. O problema é este, ele disse. Será que Alfred Pollock sabia que a velha senhora tinha feito um testamento em seu favor? Será que ela lhe contou? E continuou. Veja bem, existe um clube de arco e flecha lá para os lados de Boreham e Alfred Pollock é sócio dele. É excelente no arco e flecha. Neste caso, não está tudo bem claro? Perguntou Raymond West. Explicaria as portas trancadas e ele sabia muito bem onde encontrar as duas mulheres. O inspetor olhou para ele e falou com profunda tristeza na voz. Ele tem um álibi. Sempre achei que os álibis são indiscutivelmente suspeitos. Raymond observou. Talvez, disse o inspetor Welch. O senhor fala como escritor? Não, não escrevo histórias de detetive, disse Raymond West, horrorizado pela simples ideia. É muito fácil se dizer que os álibis são suspeitos, prosseguiu o inspetor Welch. Infelizmente, no entanto, temos de lidar com os fatos. O inspetor suspirou. Temos 3 bons suspeitos, continuou. 3 pessoas que, como os fatos provam, estavam muito próximas da cena no momento do crime. Contudo, o mais estranho é que, aparentemente, nenhuma das 3 o poderia ter cometido. Já analisamos a situação da governanta. O sobrinho, Nat Fletcher, no momento em que a senhorita Grimshaw foi assassinada, estava a um par de milhas num posto de gasolina enchendo o tanque de seu carro e pedindo informações de como chegar aqui. Quanto ao Alfred Pollock, 6 pessoas poderão testemunhar que ao 12h20
ele entrou no Dog and Duck, onde permaneceu por 1 hora comendo seu habitual sanduíche de queijo e bebendo cerveja. Deliberadamente, criando assim um álibi, disse Raymond esperançosamente. Talvez, disse o inspetor Welch. Mas se este é o caso, ele realmente conseguiu seu objetivo. Houve um longo silêncio. Então, Raymond se voltou para onde Miss Marple estava sentada, ereta e pensativa. Agora é com a senhora, tia Jane, ele disse. O inspetor está perplexo, o sargento está perplexo, eu estou perplexo, Joan está perplexo, Lou está perplexo. Mas para a senhora tudo já está claro como água, não é verdade? Não diria isto, disse Miss Marple. Não claro como água. E crime, meu caro Raymond, não é um jogo. Não creio que a própria senhorita Grimshaw quisesse morrer e o crime foi particularmente brutal. Muito bem planejado e a sangue frio. Não é caso para brincadeiras. Desculpe, disse Raymond. Não sou tão insensível como pareço. Às vezes nos referimos a uma coisa levianamente para exorcizar, bem, todo o seu horror. Esta é, acredito, a tendência atual, disse Miss Marple. Todas essas guerras e ter que falar amenamente sobre funerais. Talvez eu tenha sido descuidada quando dei a entender que você estava sendo insensível. Lógico que não é como se a tivéssemos conhecido a vida toda, disse Joan. Isto é bem verdade, disse Miss Marple. Você, cara Joan, nem sequer a conhecia. Nem eu. Raymond formou uma opinião sobre ela, baseada numa só conversa. Lou só a conhecia há 2 dias. Vamos, tia Jane, disse Raymond. Nos conte as suas ideias. O senhor não se importa, não é, inspetor? Nem um pouco, disse o inspetor delicadamente. Bem, meu caro, tudo nos leva a crer que tenhamos 3 pessoas que tinham, ou podemos acreditar que tivessem, um motivo para matar a velha senhora. E 3 razões bastante simples para que nenhuma das 3 pudesse ter feito. A governanta não poderia ter matado a senhorita Grimshaw porque se encontrava presa em seu quarto e porque sua patroa positivamente declarou ter sido um homem. O jardineiro estava no Dog and Duck na ocasião e o sobrinho no posto de gasolina. A senhora expôs tudo muito bem, madame, disse o inspetor. E posto que parece bastante improvável que qualquer pessoa de fora o tivesse cometido, onde então nos encontramos? É isto que o inspetor quer saber? Disse Raymond West. É muito comum se ter uma falsa perspectiva das coisas, disse Miss Marple como que se desculpando. Se não podemos alterar as localizações e movimentos destas 3 pessoas, então, será que não poderíamos alterar a hora em que o crime foi cometido? A senhora está sugerindo que tanto o meu relógio de pulso como o de parede estavam com defeito? Perguntou Lou. Não, meu bem, disse Miss Marple. Isto nem me passou pela cabeça. O que estou sugerindo é que o crime não foi cometido à hora em que pensamos que ocorreu. Mas eu mesmo o vi sendo cometido, bradou Lou. Bem, minha cara, o que eu gostaria de saber era se não pretendiam que você ouvisse. Sabe, me pergunto se esta não foi a verdadeira razão de lhe terem dado este emprego. Tia Jane, o que a senhora realmente tem em mente?
Ora, meu bem, é esquisito. A senhorita Grimshaw não gostava de gastar dinheiro. No entanto, ela a contrata e concorda com toda boa vontade com as suas condições. Parece-me que queriam que você estivesse lá naquela biblioteca do segundo andar, olhando pela janela de maneira a se tornar a testemunha-chave. Alguém estranha à casa e de conduta irrepreensível que pudesse fixar a hora e local exatos do crime. Contudo, a senhora não pode ter a intenção de dizer, disse Lu incredulamente, que alguém tenha planejado assassinar a senhorita Grimshaw. O que eu quero mostrar, minha querida, disse Miss Marple, é que você nunca a conheceu. Acho que não há prova alguma de que a senhorita Grimshaw que você encontrou quando foi contratar o emprego seja a mesma senhorita Grimshaw que Raymond vira alguns dias antes, você não acha? Oh, sim, eu sei, prosseguiu Miss Marple imediatamente com o objetivo de sustar a réplica de Lou. Ela estava vestindo aquela roupa estampada e antiquada e bastante incomum. Aquele chapéu de palha esquisito e seus cabelos estavam despenteados. Tudo isso correspondia exatamente à descrição que Raymond nos fez no último fim de semana. Todavia, não sei se você percebeu, aquelas duas mulheres eram aproximadamente da mesma idade, altura e tamanho. Quero dizer, a governanta e a senhorita Grimshaw. Mas a governanta é gorda, Lou exclamou. Ela tem seios enormes? Miss Marple deu uma tossidinha encabulada. Entretanto, meu bem, realmente, hoje em dia eu mesma os tenho visto muito indelicadamente expostos nas vitrines. É muito fácil alguém ter seios de qualquer tamanho e dimensão. O que a senhora está insinuando? Exigiu Raymond. Eu só estava pensando que, durante os 2 dias em que Lou trabalhou lá, uma mulher poderia ter desempenhado ambos os papéis. Você própria disse, Lou, que quase nunca viu a governanta, exceto de manhã por um instante, quando ela lhe trazia o café. Vê-se no palco atores representando diferentes papéis, com somente pouquíssimos minutos para trocarem de roupa e tenho certeza que a substituição, no caso, podia se processar muito facilmente. No penteado, a marquesa poderia ser simplesmente uma peruca que se põe ou tira rapidamente. Tia Jane, a senhora está afirmando que a senhorita Grimshaw já estava morta antes de eu começar a trabalhar lá? Morta? Não. Drogada, sim. Tarefa bastante fácil para uma mulher inescrupulosa como a governanta. Aí ela lhe contratou, pediu que você telefonasse para o sobrinho, convidando para ir, a uma hora marcada, almoçar lá. A única pessoa que poderia saber que a senhorita Grimshaw não era a senhorita Grimshaw seria Alfred. Alfred jamais entrava na casa por causa de sua briga com a governanta. E, na última manhã, Alfred estava na entrada da casa enquanto a senhorita Grimshaw estava trabalhando no Jardim Pedregoso. Gostaria de dar uma olhada neste jardim. Então foi a senhora Creswell quem matou a senhorita Grimshaw? Acredito que depois de lhe ter levado o café, a governanta a trancou ao sair do quarto. Depois, carregou a inconsciente senhorita Grimshaw para a sala de visitas lá embaixo. Depois, vestiu seu disfarce de senhorita Grimshaw e foi lá para fora trabalhar no jardim.
de modo que você a pudesse ver de sua janela no segundo andar. No momento adequado, ela gritou e cambaleou em direção à casa, segurando uma flecha como se esta tivesse lhe penetrado na garganta. Pediu socorro e teve o cuidado de dizer: "Ele me acertou", de modo a desviar qualquer suspeita sobre a governanta, sobre ela própria. Também olhou para cima, para a janela do quarto da governanta, e gritou por ela como se a tivesse vendo. Aí, já dentro da sala de visitas, derrubou a mesinha com o serviço de porcelana, correu escada acima rapidamente, botou a peruca de marquesa e, assim, pôde, alguns momentos depois, se debruçar sobre o peitoril da janela para lhe dizer que ela também estava aprisionada. Mas ela realmente estava aprisionada, disse Lou. Eu sei, e é aí que entra o policial. Que policial? Exatamente. Que policial? Será, inspetor, que o senhor se importaria de me dizer como e quando o senhor entrou em cena? O inspetor dava a impressão de estar um tanto confuso. Às 12h29, recebemos um telefonema da senhora Creswell, a governanta da senhorita Grinshaw, que declarava que tinham atirado em sua patroa. O sargento Cayley e eu próprio dirigimos de carro para lá imediatamente e chegamos à casa 12h35. Encontramos a senhorita Grinshaw morta e duas senhoras trancadas em seus quartos. Você compreende, minha querida, disse Miss Murple para Lou. O oficial da polícia que você viu não era de jeito nenhum um policial de verdade. Você jamais pensou nele outra vez? Ninguém pensa. Simplesmente aceita um uniforme a mais como um símbolo da lei. Mas quem e por quê? Quanto ao quem? Ora, o personagem principal da peça, Um Beijo para a Cinderela, que está sendo encenado agora, é um policial. Ned Fletcher unicamente teria que usar o traje que veste no palco. Pediria a orientação no posto de gasolina, tendo o cuidado de chamar a atenção para a hora. 12h25. Depois viajaria a toda velocidade, deixaria o carro numa esquina, colocaria seu uniforme de policial e representaria sua parte. Mas por quê? Por quê? Alguém tinha que trancar a porta do quarto da governanta por fora. Alguém tinha que enfiar uma flecha na garganta da senhorita Grinshaw. Você pode enfiar uma flecha em alguém tão bem quanto se você a disparasse. É preciso somente ter força. A senhora quer dizer que eles estavam ambos agindo de comum acordo? Oh, acredito que sim. Provavelmente são mãe e filho. Porém, a irmã da senhorita Grinshaw morreu há muito tempo. Foi, mas, sem dúvida, o Sr. Fletcher se casou outra vez. Parece ter sido um homem desse tipo. Pense que é bem possível que a criança tenha morrido também e que este suposto sobrinho é filho da segunda esposa do Sr. Fletcher. E assim não tem parentesco algum com a senhorita Grinshaw. A mulher conseguiu este emprego de governanta e inspecionou a propriedade. Então ele escreveu para a senhorita Grinshaw, se dizendo seu sobrinho, e se dispôs a visitá-la. Pode até ter feito alguma referência jocosa ao fato de ir vestido de policial. Lembram-se que ela comentou que estava esperando um policial? Suponho, no entanto, que a senhorita Grinshaw suspeitou da verdade e se recusou a recebê-lo. Ele teria sido seu herdeiro se ela tivesse morrido sem fazer um testamento. Mas, naturalmente, no momento em que ela fizesse um testamento a favor da governanta, pensaram. Então, também não haveria problema? Mas por que uma flecha? Objetou Joan. Tão forçado?
Nem um pouco, meu bem. Alfred é membro de um clube de arco e flecha. Alfred levaria a culpa. Foi muito azar dele ter estado no botequim ao 12h20. Ele sempre ia para lá um pouquinho antes da hora combinada e isto se ajustava como uma luva. Balançou a cabeça. Parece tudo errado. Quero dizer, do ponto de vista moral, o fato de que a preguiça de Alfred o tenha salvo. O inspetor pigarreou. Bem, madame, estas suas sugestões são muito interessantes. Terei, obviamente, que fazer investigações. Miss Murple e Raymond West estavam perto do jardim e olhavam para a cesta de jardinagem que estava repleta de vegetação murcha. Miss Murple murmurou. Aliço, saxífraga, citsus e dedaleiras. Era essa toda a evidência de que eu necessitava. Quem quer que estivesse tirando as ervas daninhas daqui ontem de manhã não entendia nada de jardinagem. Arrancou tanto as plantas quanto as ervas daninhas. Assim, agora sei que estou certa. Muito obrigada, meu caro Raymond, por me ter trazido aqui. Eu queria ver o local com os meus próprios olhos. Ela e Raymond ambos olharam para aquela coisa ultrajante que era a extravagância de Greenshaw. Uma tossidela os fez virar. Uma casa desmensuradamente grande? Ele disse. Demasiadamente grande para os dias de hoje. Todo mundo diz. Não sei se eu ganhasse a loteria esportiva e ganhasse um bocado de dinheiro. Este é exatamente o tipo de casa que eu ia construir. Sorriu encabuladamente para eles. Acho que agora eu posso contar que aquela casa ali foi construída pelo meu bisavô, disse Alfred Pollock. Todo mundo pode chamá-la de a extravagância de Greenshaw, mas é muito bacana.